queria agradecer de novo o convite, falar um pouquinho sobre a realidade da ficção do apêndice, tá? E como cardiologista, né, a gente, quando fala de circulação atrial, a gente nem pensa no coração, na maioria das vezes, a gente quer saber do cérebro, né? E por 60 anos, veneno de rato era a única coisa que a gente tinha para tratar os pacientes, né? E a gente sabe que agora a gente tem drogas que são mais seguras, principalmente para sangramento cerebral, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa, tá? E mesmo tendo drogas seguras, esse é um estudo nosso, é a tese de mestrado do aluno meu, os pacientes que foram na emergência no instituto com fibrilação atrial, os que tinham inchados 2 ou mais, menos de 40% eram anticoagulados. Vai dizer, mas esses gaúchos são foda, né? Não anticoagulam. Mas isso é real também do mundo inteiro, tá? A gente pode ver que na Inglaterra, 49% dos pacientes considerados, 45% considerados de alto risco, também não são anticoagulados por alguma razão. Então isso faz com que outras estratégias sejam necessárias para a gente prevenir os AVCs nesses pacientes. Bom, o apêndice atrial, né, é a única porção que tem músculo pectíneo no lado esquerdo. O lado esquerdo tem um grande seio venoso, a gente recebe as veias pulmonares, a parede é lisa, né, não tem tantos acidentes anatômicos como o lado direito, mas tem o lado esquerdo, que é uma estrutura que pode ser multilobulada, né, e que ela é uma estrutura contrátil, e que é uma estrutura que tem uma função regulatória, na verdade, de pressão e produção de BNP no coração. A gente sabe que dentro do apêndice, né, ele tem um fluxo trifásico, né, extraesofágico, e com velocidades mais baixas fazem com que a gente tenha contraste ecogênico espontâneo, que a gente sabe que está relacionado a eventos adversos. A gente sabe que quanto mais baixa for a velocidade de contração do apêndice, do fluxo dentro do apêndice, maior a chance de ter contraste denso dentro e maior a chance de eu ter eventos cardioembólicos, tá? Então, velocidades abaixo de 50 centímetros por segundo são velocidades que a gente tem que procurar quando a gente faz um ecotransofágico nesses pacientes para saber que eles têm um risco maior. A gente sabe que pelo menos 14% dos pacientes que tiveram FA documentada e que foram à autópsia ou algum estudo vão ter um trombo identificado dentro do apêndice atrial esquerdo. E o apêndice ele pode ter diversas morfologias. Esse é um dos estudos, tem vários agora, com tomografia computadorizada, em que ele classificou o apêndice em chicken wing, né? Windsock, biruta, caco ou couve-flor. Então, todas as formas que não eram essa forma chicken wing, elas pareciam ser mais associadas a eventos trombembólicos. O tamanho do orifício do apêndice é importante também. Então, ocluir o apêndice parece ser uma coisa lógica, né? E isso aqui é uma meta-análise somada do Prevail e do Protect-AF, que são os resultados de 5 anos desses estudos que fecharam o apêndice, e eles viram que, comparado com varfarina, naqueles pacientes que não podiam ser anticoagulados, a gente teve uma redução do risco de morte, tendeu a morte de todas as causas, teve uma diminuição de sangramento, que é a grande preocupação, né? E parece que foi neutro comparado à varfarina para stroke, ele é tão bom quanto a anticoagulação. O problema é que a palestra sobre AVC, FA e apêndice, né? A gente sabe que 30% dos pacientes com AVC criptogênico podem ter fibrilação atrial. Já falaram que a duração da fibrilação atrial é importante, né? E quanto mais tempo de fibrilação atrial, maior a chance de eu ter AVC. Mas nem sempre o paciente ter fibrilação atrial se correlaciona ao AVC. E esse aqui é um estudo canadense, o ACERT-2, né, que é a continuação do estudo ACERT, que mostrou que pacientes com marcapasso, mais de 5 minutos, tinham mais AVC. Ele viu que os pacientes, né, com AVC anterior não tinham uma incidência mais alta de fibrilação atrial paroxística do que outros pacientes, né, e não tem uma correlação temporal. Então, a gente pensa, bom, o AVC, o apêndice, FA, mito, realidade, a gente sabe que tem coisas adicionais, que não só o apêndice, não é só FA, que colocam esse paciente em risco, né. A gente tem esse estudo de 2018, que pegou pacientes que tinham fibrilação atrial detectada depois do AVC, tá? E a recorrência de AVC isquêmico foi mais baixa, pacientes com fibrilação atrial prévia, conhecida, pacientes em ritmo sinusal e pacientes com FA nova detectada, mostrando que existem outras coisas que agora, como clínicos, a gente tem que ter, saber e trazer como importância para a mesa de discussão com o paciente, que também geram risco de fazer AVC, tá? Então, o Rafa mostrou ontem, ele foi muito feliz falar da cardiopatia atrial, né? Como é que a gente pode identificar isso? Então, assim, olha, esse trabalho é muito interessante, de 2018, do stroke. Basicamente, uma porção terminal negativa em V1 grande, quer dizer, o critério de Morris, né, o cara com ato esquerdo em V1 que desce muito. Esse paciente ele tem um risco independente maior que as outras pessoas de fazer AVC no segmento. Então, são coisas que entram
o nosso mito que não só o apêndice, né, esses pacientes também têm outras coisas que podem fazer ele ter AVC. A gente sabe então que esse substrato anormal atrial, ele pode levar a AVC por si só, mas ele pode levar a fibrilação atrial por mecanismos de fibrose e pró-inflamatórios desse próximo ato. Esse aqui é um estudo nosso também, tá? Que a gente pegou os pacientes, 400 pacientes no ambulatório, e que não tinham fibrilação atrial detectada ou incidente nos métodos normais de rotina. A gente estratificou ele pelos Chagas e a gente viu que os pacientes com Chagas maior que 6, eles tinham uma incidência alta de AVC ou FA no segmento, comparado com os pacientes que não tinham tinham Chagas mais baixo, uma Chagas básica, mostrando que não precisa ter FA para ter AVC, né? Pelo menos FA clinicamente detectado. Então, esses pacientes, só estratificando eles pelos Chagas, eles já tinham um risco bem maior de fazer AVC no segmento. Isso é verdade também se a gente for analisar o COMPASS, né? O COMPASS é o estudo da rivaroxabana, que deu para o paciente estável dose baixa de rivaroxa mais AS versus AS na doença crônica. Se a gente fizer um raciocínio lógico rapidinho aqui, não podia ter FA, tá? É critério de exclusão de estudo. Quase 1% dos pacientes, quase 2% dos pacientes com aspirina teve AVC. Isso aqui é um CHADS-2, tá? Esses caras eram pelo menos CHADS-2, 2% por ano de AVC, né? E estudar rivaroxabana numa dose não anticoagulante, uma dose 2,5, uma dose para doença crônica, como quisermos chamar, teve redução relativa de 50% em AVC, mostrando que coisas que não FA corroboram para o AVC, né? Então, eu fiz um CHADS, o CHADS e o CHADS VASC, eles mostram que o paciente é doente, então ele é mais um ponto. Então, o apêndice é importante, mas tem outras coisas que a gente também tem que pensar como clínicos que são importantes na prevenção desses pacientes. Outra coisa importante que o Rafa falou rapidinho ontem, né, é esse que os ecocardiografistas veem, né, que é o left atrial septal pouch. Então, tu olha no eco, a gente olha bastante quando vai fazer as FAs, elas têm uns septos estranhos, né? Então, tu tem uma cavidade, né, que não tem comunicação do lado direito para o lado esquerdo, mas tu tem esse pouch aqui, que a gente sabe que isso também é uma coisa que é protrombótica, e esses pacientes parecem ter um risco maior de AVC criptogênico, AVC se tem FA alguma outra causa, não parece ser igual nessa meta-análise, né? Isso aqui é uma meta-análise de estudo de casos, né? Então não tem como ser muito grande, mas nos pacientes criptogênicos parece ter uma prevalência maior desse left atrial septal pouch. As diretrizes antigas de 2014, né, da Circulation de FA do grupo americano, não falam nada de fechamento do apêndice. Eles comentam de fechamento cirúrgico, se o paciente for para a cirurgia. E as diretrizes de 2016, já as europeias, eles falam que pode ser uma estratégia naqueles pacientes que não podem ser anticoagulados ou que têm alto risco e que o clínico julga necessário. Isso também é uma estratégia, né, que foi testada, vai fazer a ablação de FA, já fechar o apêndice, se o paciente não pode ser anticoagulado, o procedimento aumenta a taxa de tamponamento, né, duplica a taxa de tamponamento na sala, então talvez não seja o melhor a ser feito. Muito obrigado.